Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast E Agora, Mãe? Sim, gente, esse programa foi pensado para você, mulher que está aí do outro lado, que em algum momento da sua vida aí de maternidade se pegou perdida, sozinha, sem saber o que fazer, perguntando, e agora, né? O que é que eu faço? É por isso que eu tô aqui. Eu sou Jete Mundim, sou pediatra, sou mamãe do Pedro e do Arthur e quero estar com você, pegar na tua mão para fazer desse período de maternidade o mais leve possível, como ele nasceu para ser, né? A maternidade não nasceu para ser um peso para ninguém. Então fica comigo que quinzenalmente a gente tem episódio novo aqui. Sigam no Instagram também, já curte, compartilha, comenta aqui sobre o que você tá achando dos nossos programas e desse programa em especial, que a gente vai estar junto nessa. E hoje nós temos um programa muito especial que foi pensado, eu vou contar para vocês. Faz tempo que eu quero gravar esse programa para todas as mulheres que estão aí tentantes, né, nessa fase de se preparar para uma gravidez, o tão sonhado filho, né? Vocês que estão aí às vezes há muito tempo, às vezes há pouco tempo, ou que estão pensando agora em começar a programar uma maternidade, fica com a gente, porque esse programa é para vocês. É um programa sobre as tentantes. Em especial, eu queria dedicar esse programa a uma amiga minha, que ela sabe que eu estou falando dela, que está nessa fase, que esse programa foi pensado nela, para ela, em nome dela, né, para todas vocês, mulheres que estão aí do outro lado. Eu tenho duas histórias lindas, maravilhosas para compartilhar com vocês, de bastante tentativas, né, Eide? A Eide vai contar pra gente. E para isso eu vou apresentar meus convidados hoje. A Maria Clara Palhano, que é mamãe da Malu e do Beni agora, que está aqui no ventre, né? 5 meses, né, Maria? 21 semanas. 21 semanas. Então ela vai contar a história dessas duas gravidezes para vocês. Vocês vão entender por que eu a trouxe. O doutor Antônio Miziara, que é ginecologista, especialista em fertilidade e reprodução humana. E eu tenho uma coisa para contar, gente. Doutor Antônio é meu conterrâneo, porque eu não sou de Campo Grande, né? Eu não sou campograndense. Agora eu já me considero campograndense, né? Mas nasci em Paranaíba, que é uma cidade do interior aqui do Mato Grosso do Sul. Uma cidade pequena, né? Nossa querida Paranaíba. E o doutor Antônio também é de lá, nós somos conterrâneos. Sou muito amiga de toda a família dele, da irmã dele, dos primos dele. E o doutor... É Antônio, gente, mas pra gente é neto, né? Porque é o neto Miziari, é o netinho, mas é o doutor Antônio aqui. Eu tenho uma coisa pra te contar. O pai dele, gente, também é ginecologista obstetra. E foi seu pai que fez o meu parto. Ah, que legal, não sabia. Ah, que massa. Doutor Antônio Eustáquio Miziara. Doutor Antônio. Nasceu muito menino lá nas mãos dele, né? Doutor Antônio. Doutor Antônio foi que fez meu parto, me tirou da barriga da minha mãe. E diz que a minha mãe nunca esquece, sempre fala. Olha pra mim e fala assim, bem que o doutor Antônio falou, olha, uma branquela. Diz que ele falou desse jeito. Aí ela olha pra mim e ela fala assim, toda vez ela fala, doutor Antônio, quando te tirou da minha barriga, olhou e falou assim, olha, é uma menina. Porque minha mãe não sabia o que era, né? Não tinha feito ultrassom para ver sexo, assim, não queria saber o sexo. Aí ele falou, é uma menina e é uma branquela. Você falou, né? Permaneço branquela. Então a gente tem essa eu queria te contar conexão. Isso, essa conexão. Legal. E eu trouxe também a Eide Nakashima. A Eide é pediatra também, Nakashima Botelho, senão o marido dela me mata. Entendeu? Se eu não falar o sobrenome do marido, ele me mata. Ó, José Augusto, já falei, Botelho. E a Eide é pediatra também. Por incrível, né, assim, coincidência, foi minha residente da pediatria. Com orgulho. Nossa primeira turma de residência. Isso. Mas hoje ela não está aqui como pediatra, ela está aqui como mãe da Isabela e do Gustavo, para contar a história também dessas duas gravidez, que são histórias inversas aqui, por isso que eu quis trazer vocês duas. Bom, vamos começar então? Vamos. Gente, eu vou começar trazendo um dado que até me assustei, porque eu não imaginava que fosse uma porcentagem tão alta. Mas, segundo dados da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, até 15% dos casais vão precisar fazer algum tipo de tratamento para infertilidade, né, doutor Antônio? É isso, né? Sim. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante. E é muito comum, né? Então, os casais que estão nessa jornada, às vezes acham que estão sozinhos, né? Que isso acontece com eles. Porque a mulher, principalmente, desde criança, já sonha com isso, brinca de boneca, já brinca ali, né? Mamãe e filhinha. E ela nunca imagina na vida dela que ela vai ter um problema que parece ser tão
fácil, né? Todo mundo engravida, a tia, né, os parentes, os amigos vão engravidando. E aí, naquele momento que não vai acontecendo, ela se sente sozinha, mas não. 15% dos casais, né, vão ter algum problema, vão ter que fazer algum tratamento ou algum ajuste para poder engravidar. Então, é um dado bem relevante mesmo. Bem relevante. Até eu me assustei, não sabia que era tanto. E eu queria começar te perguntando quais são as principais causas que a gente encontra hoje de infertilidade e uma pergunta bem importante também. Na maioria das vezes, o problema é feminino? Ah, boa. Porque a gente carrega isso, né? É sempre culpa da mulher. A mulher carrega isso, né? Ao longo do... E a própria família, às vezes, fala, não, é com você, nem não. Se a gente pegar os dados, a chance de o problema estar no homem ou na mulher, eu considero que a infertilidade ela é do casal, né? Porque o problema é do casal, não tem um filho. Então, independente de onde estiver o problema, o casal, quando o casal consegue entender e levar isso junto, né? Que os dois têm esse problema, que na verdade é a infertilidade, sem um querer ficar culpando o outro, essa jornada ela é um pouco mais leve, né? Sim. E 40% dos fatores são masculinos, 40% são femininos e em 20% as causas estão nos dois, né? Então, a chance do problema ser masculino ou feminino são exatamente as mesmas. Olha então, só. por isso que o casal tem que ser sempre investigado juntos. E é uma falha cometida ao longo, até hoje, né? Nos consultórios, de se investigar só a mulher, né? O próprio ginecologista que atende a mulher, né? Então, ele tem esse viés de, não, então tá tudo certo com você, aí fica lá um ano investigando, aí vai ver, faz um espermograma, não tem espermatozoide. A mulher já passou por um monte de coisa, talvez exames que ela nem precisava ter feito antes de ter investigado o homem, né? Então, o certo, o correto, seria já investigar os dois ao mesmo sempre, tempo. Né? Então, sempre ao mesmo tempo. Né? E a gente investiga sempre o casal, quando é baseado na idade da mulher, né? Se ela tem menos de 35 anos após um ano de tentativa, sem sucesso. Agora, naqueles casais em que a mulher tem mais de 35 anos, vamos falar bastante sobre isso aqui, eu acho, aí essa investigação é um pouco mais cedo. Depois de 6 meses de tentativas, a gente já tem que fazer uma investigação básica, pelo menos, para tentar identificar algum problema que a gente possa fazer algum ajuste para aumentar as chances. Então, eu até ia te perguntar isso mesmo. Então, para o pessoal que está em casa, assim, tá tentando, não tá conseguindo engravidar, deu um ano que não veio essa gravidez, é bom procurar um ano, assim, para a mulher que tem menos de 35 anos, então, deu um ano, é bom já procurar. Isso nos casais que não tem nenhum problema. Se o casal já tem algum diagnóstico, por exemplo, a mulher já tem uma história de endometriose, que ela só tinha dor e diagnosticou, ou o marido tem algum histórico de varicocele, algum problema, né? Ou ovário policístico, que é comum, né? Sim. Então, aí já pode investigar de cara, né? Mas naquele casal que não tem nenhum problema, nunca foi falado sobre nenhum problema, um ano, quando a mulher tem menos de 35 anos, um ano de tentativas, né? De relação... mensal aí? Semanal, né? Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, que seria o ideal. De relações regulares, né? Certo. E quais são as principais causas que a gente encontra hoje, doutor? Principal dos fatores masculinos, metade a gente não tem diagnóstico, né? É bem complicado isso, mas a causa mais comum é a varicocele. Né? Das causas femininas são os fatores tubários e aí entra a endometriose junto. Então, os fatores tuberitoneais com endometriose é um grande grupo e um outro grande grupo são os fatores ovulatórios. Então, esses são os 3 principais fatores femininos e o fator masculino mais importante é a varicocele. Que é o quê? Varicocele ela é uma varizes ali nos vasos do testículo, né? Então, o testículo ele é um órgão que ele fica fora da cavidade abdominal justamente porque ele precisa de uma temperatura mais baixa para produzir espermatozoide. Então, tudo que esquenta, então, quando eu tenho os vasinhos dilatados, né, passa mais sangue, gera mais fluxo, gera mais calor, e isso atrapalha a produção de espermatozoides. Isso é uma causa corrigível? Então, das causas masculinas corrigíveis, né, a varicocele é a principal. Até é possível ultrassom, né? Ou exame físico, né? Às vezes, né, ali o homem já vê ali os vasos dilatados, mas no diagnóstico é ultrassom com Doppler de bolsa escrotal. E aí você tá vendo, né? Um exame simples, ultrassom, Sim. nada invasivo. Sim. E às vezes fica investigando a mulher, fazendo vários exames. Muitas vezes a gente consegue uma gravidez operando uma varicocele sem ter que fazer nada demais. Não precisava nem ter mexido tanto na mulher. Sim. Quantos homens a gente conhece que já fez esse exame, tipo, de certo? Muito poucos, né? Poucos, muito. Vixe, É que isso também tem muito do preconceito, né? Porque às vezes o homem não quer colocar como ele ser o problema e acaba... A sociedade é bem machista, bem né? machista. E os casais também tem isso? Quando você recebe quando lá? os problemas são masculino, grave, né? Porque às vezes são problemas gravíssimos, que vai precisar, por exemplo, de um sêmen de doador, né? É bem complicado, né? Então, assim, o homem ele encara isso de uma maneira bem
mais difícil do que a mulher, né? A mulher, ela é bem mais aberta. Por mais que no momento, precisa de óvulo doado. É um baque, mas ela depois ela vai respirar e ela vai passar isso, o carro por cima disso. Agora, o homem, às vezes, eu tenho pacientes, né, com óvulos congelados há anos, né, que não tem, que o marido e ela, se não tiver um tratamento com sêmen de doador, não vai conseguir engravidar ou ele troca de marido. Então a gente tem esse problema, né? Então isso é muito difícil. Então os homens são mais problemáticos, né? Nessa questão de encarar o problema, de aceitar, né? Então essa aceitação ela é mais difícil. Tem mudado isso ao longo dos anos. Hoje eu percebo que cada vez mais os maridos acompanham as esposas nas consultas, isso é muito legal. Mas ainda a gente tem esse tabu, né? Muitas mulheres ainda vão sozinhas, encaram essa jornada sozinha. E mesmo quando o fator é masculino. É porque o que o senhor falou, né? É um problema do casal, né? Então, acho importante o marido estar ali junto, né? Não gostei pra viver do senhor, todo não. esse... Tá, mas tudo bem. Os cabelos brancos. Eu não sei, eu sou de um tempo... Eu sou professora também, né? Dou aula lá na Uniderp, na medicina. E aí, eu até estranho, eu falo para os meus alunos. Gente, os meus professores, uma pessoa... Aí eu não consigo não chamar de doutor. Até hoje, né, Ed? Eu também. Até hoje eu chamo de doutor. Encontro meus professores também, até hoje é o senhor. Eu não consigo chegar num professor meu e falar, fulano de tal, não, doutor, né? Tranquilo. Mas isso é importante, o casal encarar o problema do casal, né? Porque qual é o problema? Não tem filho. Então esse é o problema. Algo aqui que a gente vai ter que fazer para resolver, aí é outro. E mesmo porque toda fase... A gente vai chegar nisso lá na frente, mas não é fácil para a mulher, né? Não. Vamos... Conta pra gente, Eide. Eu quero que você conte a sua história. Resumidamente, mas conta a sua história. Então, eu sempre, como o doutor falou, como a grande maioria das mulheres, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, o sonho da minha vida era ser mãe. Eu, antes mesmo, 3 meses antes de eu casar, eu parei. Eu tomava anticoncepcional, eu parei e falei, que legal, vou parar. E ainda tinha medo de, na minha festa de casamento, estar grávida e eu não poder, né? Bebê. Tomar um pouquinho. Ó, a ilusão que foi. E aí, foi passando o tempo. Já chegou aí 10 meses. Eu falei, 10 meses, isso eu tinha menos. Eu tinha 29 anos na época. Eu falei, alguma coisa está errada. Falei, eu vou procurar. Aí, meu marido falou assim, não, vamos esperar, você tá, né? Coisa da sua cabeça, vai dar certo. Eu falei, não vou. Meu sonho é ser mãe, vou procurar. Já tinha um negocinho ali falando na minha cabeça, né? Foi quando eu comecei a procurar o tratamento. Então, eu comecei uma investigação. Nessa investigação, não apareceu a trombofilia no meio do caminho e não tinha mais nada. Meu marido também fez os exames, tudo normal. Então, tá bom. Aí, nós começamos pelo início, né? Começamos a fazer a inseminação. Fizemos 3 inseminações e nada de dar certo. Então, demos um passo a mais, fomos para a fertilização in vitro, a FIV, né? E aí começou a nossa saga. Foram 8 FIVs, né? 8 coletas de óvulos e inúmeras transferências, que eu não sei nem falar quantas, porque foram muitos. Foram 5 anos de tratamento. Meu Deus. 5 anos. E você fez, então, nesses 5 anos, 8 coletas. Isso, 8 coletas, né, doutor Cristiano? 8 estimulações ovarianas com coleta. 8 estimulações, e nessas estimulações davam vários embriões. Sim. E aí eu ia transferindo sempre de 2. Depois de 1 ano de tratamento, eu engravidei, coloquei 2. Eram gemelares. Aí, com 9 semanas, eu perdi essa primeira gestação. Aí, Quanto você imagina, tempo depois? eu estava de 9 semanas. Não, mas dos quanto gêmeos. tempo depois de você ano. começar? Um ano. Eu perdi. Aí, aquele baque, foi, nossa, tô grávida, né? Nossa, que Gêmeas bom, ainda. até... Consegui, né? Consegui. Aí, com 9 semanas, fui fazer ultrassom. Aí, já estava uma vesícula, já não estava crescendo, já estava ruim já o ultrassom. Aí, foi um, depois foi outro. Aí, meu Deus, né? O mundo caiu. Ai, meu Deus. Aí, o mundo pesado. caiu. O mundo caiu. E aí, o que eu tinha na minha cabeça? Eu não vou desistir. Porque o meu sonho é ser mãe e eu vou correr atrás. E nisso... já tinha 1 ano que eu era formada e eu falei, eu não posso fazer residência. Como que eu vou fazer? Queria fazer residência, mas como que eu vou fazer residência se eu tenho que sair para fazer ultrassom toda hora? Se eu tenho que... Eu vou gastar muito ganhando uma bolsa de residência? Não tem como. Então, eu abri mão até da minha residência médica por conta dos meus tratamentos de engravidar, porque eu sabia também que eu estava lutando contra a idade, né, Jete? Nós que somos mulheres, a gente sabe que a idade, infelizmente, a gente corre contra o tempo. E aí eu continuei.
Eu fiz aqui em Campo Grande 7 fertilizações, né? 7 coletas, com as inúmeras transferências. E foi quando eu falei para minha médica daqui de Campo Grande, na época era a doutora Sueli. Doutora Sueli, um beijo. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Eu falei, doutora, eu preciso ir para São Paulo, que eu preciso ver o que São Paulo tem a me oferecer. Eu preciso ver o que tem de diferente, que eu já estou faz um tempo aqui, preciso ir para lá. Ela falou, Eide, vai, eu acho que você deve ir. Ela me entregou todos os exames, fui para lá, para São Paulo. Só que São Paulo é difícil. Ah, e lembrando, gente, nesse tempo que você falou da sua amiga que está assim, né, passando por esse processo, como o doutor falou, a sua amiga engravida, a sua vizinha, a sua Inimiga. prima, a sua inimiga, todo mundo engravida. A sua amiga que tomava pílula e tia Dil. Sim, aí todo mundo... Aí chega as pessoas e falam assim para você... Ai, eu nem queria engravidar e consegui usando a pílula. Você fala, poxa, eu fazendo tanto tratamento e não consigo. Então, você fica assim, aí você... Sabe? E aí você escuta todo mundo, aí aparece todos os chás de bebês da vida para você ir. Chegou uma época que tinha várias pessoas assim, na minha volta grávida. Eu falava pro meu marido, gente, tenho vontade de chorar. Eu falava pro meu marido, olha, se você Mateus, quiser traz ir... o lenço. Mateus, traz o lenço, Mateus. Ele falava assim, eu falava para ele, se você quiser ir, porque você tem que ir, você vai. Eu não dou conta. Eu não dou conta de olhar para uma mulher grávida, e não é por maldade isso. Sim. É porque eu vejo... Eu queria estar, assim, não é inveja, não é nada, mas eu queria estar grávida. Sim. E por que Deus está fazendo isso comigo? Eu me meu perguntava, Deus. por que Deus está fazendo isso comigo? E cada FIV que dava errado, eu falava, não. O buraco abria e eu voltava. Eu falava, não, eu vou continuar. Aí, nesse meio tempo, eu fui no médico lá da Fátima Bernardes, em Ribeirão Preto, acho que é? Em Ribeirão Preto, não sei. O que iam me indicando. Aí, depois eu quero até saber do doutor também, que a gente já tinha comentado antes. Ah, então tá, você namora e coloca as pernas pra cima. Aí, Mateus. Obrigada. Agora sim. Come fisales, come o talo do abacaxi. Eu falo, gente, eu só não fiz... Coloquei vela preta e uma galinha na esquina, porque o resto eu fiz tudo que podia, que me mandavam. Porque eu queria muito ser, eu queria muito ser mãe. E aí foi quando eu falei, então, para a doutora Sueli que eu ia para São Paulo. Fui para São Paulo, só que São Paulo é tratamento de ponta, só que lá tem um problema, lá é muito impessoal. Você é mais uma no meio da multidão, né? Então, eu fazia os ultrassons de controle aqui em Campo Grande, mandava para ela e ela falava, vem essa madrugada. Aí é eu lá, né? Comprar passagem para ir para São Paulo 6, 7 horas antes. Cara, Então, toda vez que me falam caro. que fazem tratamento em São Paulo, eu fico pensando nisso, porque eu fiz com o Mise, né, a minha FIV. E eu tinha que ir um dia sim, um dia não, às vezes seguido, né? Aí, quando a pessoa vai para São Paulo, fica lá uma semana, um mês, tipo... Não, sei. E é muito caro. E aí eu chegava lá, eu não tinha data para voltar, porque às vezes eu chegava lá, ela me colocava no ultrassom, ela falava assim, ó, não tá bom para coletar não, acho que vai uns 2 dias. Então fazer não o tinha quê? passagem para voltar, não tinha hotel, aí eu pagava hotel na hora. Então assim, foi um tratamento que, gente, quando eu passava meu cartão de crédito me ligava até. Ah, é você que passou esse valor? E assim, eu sou grata a Deus sempre, porque eu participo até hoje em grupos de mulheres, de tentantes, né? E eu via muitas mulheres falando, eu tenho um carro que eu posso vender para fazer a fertilização. A hora que acabar o dinheiro desse carro, eu não tenho tentativa. Então, nessa tentativa, eu tenho que conseguir. Imagina se a gente já fica com pressão, né? Tipo... Entendeu? E eu falava, meu Deus do céu, como que Deus é bom comigo, que eu conseguia, né? Você tinha essas condições, eu tinha né? essas condições, eu fazia muito plantão. Na época, ninguém entendia por que eu fazia tanto plantão na vida. Eu fazia plantão para pagar minhas fertilizações. Eu falava, meu Deus, obrigada ainda por Deus ainda tá me dando essa oportunidade de eu poder usar a medicina a meu favor, né? Aham. E aí, lá em São Paulo, eu fiquei 1 ano fazendo tratamento. E um dia a doutora me falou, Eide, eu fiz tudo que podia. Eu fiz aquela análise, doutor, que faz para ver a janela de implantação. Era. Isso, era. Não sei se hoje faz aqui no Brasil. Na época, mandava para a Europa. Na minha época, era para a Europa que ia. A gente colhe aqui, mas manda. Analisa lá. Isso. Eu fiz imunoglobulina. Que, meu Deus, como que eu passava mal com aquela imunoglobulina. Eu fazia tudo que tinha, a medicina oferecia, eu tinha. E um dia, depois de ter feito tudo isso, a doutora Daniela, lá de São Paulo, me falou, Eide, eu não tenho mais nada para fazer com você.
tudo que tinha que ser feito com você já foi feito. Agora é rezar e tentar. Se Deus quiser, você vai engravidar. Nem tudo está no controle humano, né? Nem tudo está no controle humano. Deu um ano lá, eu falei, ai, já estava gastando muito, já não aguentava mais ir, meu emocional já estava acabado, meu físico estava acabado, porque a gente incha muito. Tinha vezes que eu estava com a minha barriga e parecia que eu estava de 5 meses de gestação. Tanto que eu ficava inchada. Eu falo, é um tratamento que mexe com o físico, com o emocional, com o financeiro, com tudo, né? E aí eu falei, então eu vou voltar. Eu tinha pegado alguns protocolos lá e trouxe para cá para discutir. Falei para a doutora, para a doutora Sueli, falei, doutora, eu estou voltando, vamos ver se a gente junta as coisas daí, com aqui de São Paulo, e se dá certo. E eu tinha deixado um embriãozinho aqui e tinha um lá. Aí, quando eu voltei... Seus 2 últimos. Que é um que eu tinha deixado aqui congelado, do meu tratamento daqui, e um lá em São Paulo, que tinha sobrado, e eu tinha resolvido que eu ia encerrar São Paulo e voltar para cá. Mas eu não ia desistir. Uhum. Eu tinha na minha cabeça, eu falava pro meu marido assim, se eu chegar e algum médico falar, não tem jeito de você engravidar, eu ia falar, então tá, eu vou procurar outro médico. Sabe? Porque eu tava decidida que eu queria ser mãe. Isso é verdade. Quem não desiste, vai conseguir, sempre. Eu falava assim, um dia alguém falar, eu vou procurar outro médico porque eu quero continuar. E aí, eu voltei e eu falei, doutora, vamos recomeçar aqui. Ela falou, você tem um embrião aí, vamos colocar ele e traz seu de São Paulo. Eu falei, não, doutora, eu não consigo engravidar com um embrião aqui, como que eu vou viajar com um embrião? De jeito nenhum, né? E aí ela falou, Eide, você sabe, você faz tratamento tanto tempo, você sabe o tanto que um embrião é tão valioso. Traz esse embrião. Você já gastou tanto, o que eu vou gastar mais um pouco para trazer? Um embrião é valioso. Como que eles trazem? No nitrogênio. Né? No nitrogênio. É nitrogênio, né? Sim. E aí eu trouxe, coloquei o meu menino. Eu sabia que era o sexo, porque eu sempre... chegou um certo tempo, eu comecei a fazer a análise, né? Análise genética. E aí eles perguntam, se a gente quer saber, a clínica pergunta, você quer saber o sexo? Antes, né? Porque eu acho que tem gente que não quer saber, então eles respeitam e perguntavam. Eu sempre quis saber, lógico, né? E aí eu tinha um menino aqui e a menina lá. E eu trouxe. E a Isabela. A Isabela veio de São Paulo, Veio de então. São Paulo. Era o embrião que de lá você que eu não queria trazer. Que eu falei, não vou trazer esse embrião não, E você doutora. colocou os 2? Coloquei os 2. E eu sei que é ela, porque o daqui era o menino. Sim. Era o menino. E aí eu coloquei os 2. E a Isabela. Que eu não queria. Veio a Isabela. Não queria trazer, veio a Isabela. Então, assim, a Isabela veio depois de quanto tempo? 2 anos? Não, de 5 anos de tratamento. 5 anos de tratamento. 5 anos de veio a tratamento. Isabela. A Isabela hoje está com 6 anos. Vai fazer 6, dia 28. Vai fazer 6. 6 anos. E depois a gente vai contar sobre o que aconteceu depois com o Gustavo. Mas só nesse relato seu, eu já queria perguntar para o doutor Antônio, essa parte emocional, de angústia, de ansiedade que elas passam, isso tem interferência no tratamento? Sim, interferência biológica, a princípio não, mas assim, atrapalha muito, porque assim, muitas desistem, né? Sim. É mais nessa questão, né? Na gravidez espontânea, o estresse em excesso pode atrapalhar no processo ovulatório, mas na FIV em si, né, que você tá, porque assim, falar, você não pode ficar estressado, é impossível, impossível. Já tô. Doutor, Fala isso de eu ficava, nossa, eu queria... É impossível, entendeu? Assim, aí você vai falar, se você ficar estressado não vai dar certo, acabou, então não vou fazer tratamento, não tem como. Sim, e eu queria morrer porque as pessoas falavam assim, vai viajar, vai passear que dá certo. Eu falava, não, mas eu já viajei, já passei e não tá dando certo. Já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo e não tá dando certo. Então, assim, muitas precisam de ajuda, né? De terapia, né? Não sei se você chegou a fazer, provavelmente, mas é importante Doutor, esse suporte não emocional. Cheguei a fazer, mas é que eu acho que minha cabecinha é muito, sabe, muito boa. Você porque é muito centrada, né? Pela sua história, para perceber, mas eu era... todas têm esse emocional aí forte para conseguir suportar. Eu chorava o que eu tinha que chorar, morria, e aí depois eu falava, não, eu tenho que me reerguer, porque se eu não me reerguer, eu não vou conseguir fazer. Doutor, e ela citou que no começo ela começou fazendo a inseminação. Fala para mim as opções de tratamento, então, que esse casal tentante tem, quais são as opções? Tem uma ordem para seguir? E qual que é a diferença, então, de inseminação, de FIV? Como que Pelo funciona? que eu entendi, o seu caso não tinha causa, era Não sem tinha causa aparente. era sem causa aparente. Na infertilidade sem causa aparente, não quer dizer que não tem nada, que a medicina ela não consegue fechar tudo. Sim. Então, em torno de 10% dos casos, a gente não consegue. Falar, não engravida, aí você vai para a reprodução assistida. Aí, a baixa e alta complexidade, tem algumas coisas que a gente vai definir.
Por exemplo, ela tem reserva ovariana boa, então eu tenho tempo para tentar? Provavelmente você tinha, né? Você fez esse monte de fio com esse monte de embrião, provavelmente tinha boa reserva. Diferente da minha querida aqui, que não tinha nada, né? Tinha 34 com reserva de 45, né? Vamos falar sobre isso também. Então, então a baixa complexidade, a gente não interfere quase nada, a gente não consegue usar a tecnologia. Então, ela vai estimular, ela vai ovular, e aí ou você vai programar a relação sexual, que é o coito programado, que a indicação basicamente é quando a mulher tem um problema de ovulação. Nesse caso de infertilidade sem causa aparente, o resultado é ruim de coito programado, que, poxa, ela já transava, né? Então você já fazia bastante, né? Sim. Então não então a gente tem que tentar. Não, esse tal do coito programado é péssimo, porque você vai horrível. fazer ultrassom, aí a ultrassonografista olha pra você e fala assim, então, hoje você vai lá namorar. Aí, o que é uma coisa, não, o clima acabou. Ó, hoje tem que namorar. Sonografista. Vamos lá. Quando eu tava tipo assim, não tá na hora ainda, eu falava, graças a Deus. Tá nesse clima já é muito difícil, não dá. Então a gente tem essa opção de coito programado. E a inseminação. Na inseminação, a gente melhora um pouco a qualidade seminal, faz ela ovular, e o que a gente faz é só romper a barreira do colo. Vai introduzir os espermatozoides dentro da cavidade uterina, mas todo o processo de fertilização é natural. Então a trompa tem que pegar o óvulo, os espermatozoides têm que ter potencial para chegar, fertilizar esse embrião. Mas é aquele que o marido vai lá e faz a coleta do sêmen. Colhe o sêmen, isso, né? no dia que ela está ovulando. Ô, doutor, e faz, quando faz a inseminação, faz uma limpeza no sêmen a gente chama também. de processamento seminal, né? Então, melhora a qualidade melhora a desse qualidade dele, melhora a motilidade, e aí coloca esses espermatozoides dentro da cavidade. Só que tem que ser o processo natural. Eu não sabia que limpava. Alguma que boa. Mais ou menos. Então, a taxa não é muito alta, mas nesses casais que tem tempo para tentar, que a mulher tem uma boa idade, aí vale a pena, porque é um pouco mais simples, o custo é menor. Eu vou perguntar, a pessoa opta por isso mais pelo custo mesmo, porque... É que assim, às vezes o barato sai caro. Tipo, ela fez 3 inseminações, é o custo de uma FIV. Então, tipo, se ela... Talvez. Então, e depende das... e vai das muito indicações mais, também, né? Então, talvez tenha então, casais que tenham inseminação indicação. basicamente é isso. A gente não pode ter um fator masculino importante. Fator masculino leve dá. Tem que ter trompas normais. E a mulher tem que ter uma idade boa e uma reserva ovariana alta, porque caso não dê certo, ela ainda tenha tempo e ela não perca as suas chances de uma fertilização. Para chegar na FIV, né? Isso aí. Legal. E, Eide, você falando de tudo isso, todo esse tempo, esses 5 anos, todo esse estresse, isso afetou seu relacionamento? Não, Jete, graças a Deus também, eu tenho um marido... Meu amor, um beijo pra você. Marido bom. Eu tenho um marido bom. Mas ele é bonzinho mesmo, né? Ele Jete, eu não tenho que reclamar. Ele nunca soltou minha mão. Eu já escutei histórias de casamentos que acabaram porque a mulher não engravidava. Ele nunca soltou da minha mão. Inclusive, eu falava, não, mas eu quero a nossa família. Ele falava, não, a gente já tem uma família. A família é eu e você. Então, a gente não precisa de mais ninguém. Nós somos uma família. Tanto que ele falou isso, outra, se você não conseguir, a gente adota. E eu, assim, cheguei até ir atrás de algumas coisas de adoção, só que, assim, eu queria estar grávida, queria ter a barriga, queria Sempre foi meu maior sonho gestante, também. entendeu? Eu falava, não, tudo bem uma criança, mas eu quero estar grávida. Tanto que, para você ter uma ideia, eu fui atrás de fazer inseminação, E eu queria, além de ter a barriga, eu queria... Sabe quando você olha e fala assim, nossa, o pezinho é parecido com o meu? Nossa, mas a mãozinha, olha, como ela é parecida com você. Então, nossa, ou seja, eu queria isso, era o meu seu sonho. óvulo também, que fosse né? do Eu meu... não sei o que é isso. Minha filha é a cara do Guma. Mas assim, que fosse do pai, entendeu? Tanto que eu fui ver, na época, aquelas mulheres que fazem barriga de aluguel com seu óvulo e com o espermatozoide do seu marido, que é lá da Índia, eu acho. Nossa. Eu olhei, eu vi uma reportagem na capa da revista Caras ainda, na época, de alguma artista, que eu não lembro quem que é, que foi atrás de fazer essa barriga de aluguel. Falei, gente, se eu não engravidar, eu queria muito ter a barriga. Mas se não, pelo menos vai ter alguma criança, eu vou ter um filho que é parecido comigo e com José Augusto, entendeu? E eu fui atrás para ver. Olha só. Tanto que eu tava, sabe? Mas isso pode ser feito no Brasil. Aqui no Brasil, né, o tratamento com útero de substituição, não era o teu caso, eu acho? É mais um desespero que você tava. Era um desespero.
ele tem que ser parente até 4º grau. Então, às vezes, se você não tem alguém disponível, aí até pode, se você conseguir uma amiga, alguém que você consiga comprovar o vínculo, mas ele tem que pedir para o conselho e não é tão fácil. Então, você não pode pagar para alguém. Eu Alguns não países tinha que ninguém. podem, Vocês são então mais as pessoas... Só que é bem caro, É bem né? caro. E, doutora, ela falou sobre os custos, né? Que ela gastou muito durante esses 5 anos, tudo. E eu estava olhando seu Instagram e eu vi de você contando um caso recente, né? De doação de óvulos, que tem hoje tem possibilidades de baratear esse custo, né? De uma fertilização. Como que funciona? Isso é bem legal. Assim, a doação compartilhada de óvulos é a maneira mais efetiva de reduzir custos. Porque até os tratamentos, as clínicas que oferecem programa de baixo custo, não é tão baixo assim, né? Tem uma economia de 30%, 40%, mas se você pegar uma FIV hoje, você gasta uns R$25 mil, mais ou menos. Para uma fertilização. Aí o baixo custo é mais ou menos uns 15. Falar, poxa, é baixo custo? Para quem que é baixo custo? Gente, né? minha filha foi muito cara, vocês Então, não têm ideia. você gastou bastante. Estou imaginando. Minha filha foi bem cara. Então, na doação de óvulos, ela doa uma parte dos óvulos e essa pessoa que está recebendo esses óvulos ajuda ela a custear. E ela pode fazer mais de uma doação de óvulo. Então, para aquela mulher... Só que não é todo mundo que pode doar óvulo. Então, ela tem que ser jovem, ela tem que ter reserva ovariana alta. Mas há alguns anos, o Conselho permite que uma pessoa possa doar óvulos espontaneamente para ajudar a outra pessoa. Então, por exemplo, você... Não tem condição de fazer uma FIV e precisa fazer. E você tem lá uma prima de 25 anos que ela vai doar óvulos para outro casal e esse casal pode ajudar no meu seu custo. Eu vi que você contou que foi uma história que a filha fez a doação para a FIV da mãe, isso né? é recente também, né? Olha, Agora, parente até 4º grau pode doar. É a única... Antes só tinha essa quebra de anonimato nos casais homoafetivo feminino. Agora não, até parente 4º grau pode doar. Né? Sabendo da origem, né? Sim, do sim. óvulo ali. Porque as doações são anônimas, né? Quem recebe não sabe de quem veio e quem está doando também não sabe para quem vai. E esse programa de barateamento, assim, de doação de óvulos, não é uma coisa da sua clínica, então? Isso é uma coisa... Na verdade, cada clínica trabalha de uma maneira. Então, Sim. é que o conselho não permite você comprar, ter banco de óvulos. Na verdade, o Brasil é um país da hipocrisia, porque se tivesse banco de óvulos, ia ser bem mais barato para as mulheres que precisam de óvulos, né? E ela poderia ir lá escolher, como tem na Europa, por exemplo. Sim. Só que o Brasil importa óvulo da Europa. Então lá, poxa, então assim, você não pode aqui, por que eu posso importar, né? Então fica bem mais caro os tratamentos hoje. Então a gente não tem banco de óvulos, não pode ter, você não pode vender. Você não pode ir lá, por exemplo, doutor, eu quero doar óvulos espontaneamente. Eu te pago R$5 mil. Entendeu? Não pode. Então, você tem que doar espontaneamente, sem envolvimento financeiro, mas você pode compartilhar custo de tratamento. Então, isso pode. Entendeu? Então, cada clínica trabalha de uma maneira isso aí. Então, não tem uma regra. Isso tem para a parte masculina também, de doação de sêmen também? Aí é mais fácil, porque a gente tem banco de sêmen no Brasil. Não tem banco de óvulo, mas de sêmen esse pode? Pode, Banco de tem banco nacional, tem banco importado. E via SUS, tem esse tratamento de fertilização? Tem pouquíssimos locais, né? Só que as mulheres envelhecem na fila, né? Aqui é o regional que faz, né? Aqui não tem, né? Aqui não tem? Aqui tem laboratório, né? Para fertilização mesmo, né? Porque é baixa complexidade, muitas precisam de alta complexidade para engravidar, né? Sim. Então tem Goiânia, tem Brasília, tem São Paulo, mas assim, a fila não anda. Fila muito grande, pouquíssimos casos por mês. Então, assim, as pacientes acabam envelhecendo na fila, infelizmente. E os planos também não cobrem nada, né? Então, acaba sendo um tratamento... Quando dá certo, né? Você vai falar, não tem como você botar valor nisso, né? Só que o problema é, tipo, né? Quem tem condição de fazer 8 FIVs, né? Eu já tive. Pouquíssimas pacientes, eu não me lembro de alguém que fez tantas FIVs comigo. Doutora, era muito plantão. Tanto estímulo não. Muito plantão. Na época eu trabalhava no SAMU, eu dormia mais no assim, SAMU do que em casa. É incomum, né? Normalmente, assim, né? Mas muitas têm que fazer 3, 4, talvez. E é caro também, né? Sim. E muitas vão engravidar na primeira, porque tem muitas pacientes que conseguem, numa única FIV, formar vários embriões. Então, as tentativas com embriões que estão congelados são muito mais em conta. O problema é aquela paciente que faz uma FIV, mas ela tem uma reserva ruim, ela consegue uma tentativa, ou às vezes ela gasta lá 20 e poucos mil reais, ela nem tem tentativa, ela não forma embrião. Ela teve 1, 2 óvulos, não fertiliza ou não chega, você sabe, né? Então você começa, é um funil de cabeça para baixo. Então, na média, assim, se a gente pegar uma paciente de 35 anos, que é uma idade boa, a cada 10 óvulos vai formar na média 4 embriões. Entendeu? Você pega 40%. Então, 40% a 50%. Então, vai caindo. Então, se aquela que eu tenho 2, 3, ela, para não ter nada, é daqui para ali. Entendeu? Entendi. Aí ela tem que começar o processo todo de novo. Então, desgaste financeiro, emocional, é pesado. Físico, né? Hormonal, Físico, de estimulação. Sim, a mulher, é pesado.
Mari, conta pra nós da sua... Mas começa contando da sua gravidez da Malu, Sim, sim. né? É. Bom, eu e o Guma, a gente é um casal peculiar em algumas coisas, né? E aí, na primeira semana junto, ele já falou que queria casar comigo. E eu falei, nossa, que garoto exótico, né? Aí, eu ia colocar a Dil, antes de começar a ficar com ele, eu ia colocar a Dil em um consultório que ficava do lado do prédio dele, lá em São Paulo, né? A gente morava lá. E aí, eu dormi na casa dele para acordar no dia seguinte e antes de dormir, ele falou, não vai amanhã, não coloca esse Dil, não. Tipo, era meu ficante. Aí eu falei, vamos deixar rolar, seu sonho é ser mãe, meu sonho é ser pai. Uma semana juntos, maravilha. Aí eu já conhecia de infância, assim, de adolescência, aqui de Campo Grande, né? Mas assim, nunca tinha ficado, nem cogitado, nada, né? Enfim. Aí eu doida, não coloquei o Dil, né? Falei, tá, guri doida, também sou meio doida. Aí 15 dias depois, ele, eu fiz uma tatuagem pra você. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Bem rápido. Cara, ele fez uma tatuagem no braço, assim, pra mim. E até liguei pra uma amiga minha, falei, cara, eu tô ficando com um cara meio esquisito. Ele fez tatuagem, ele quer ter filho. Sei não. E aí eu descobri que eu tava grávida já. Então, assim, a gente engravidou, sei lá, ficando um mês, a gente ficou super feliz desde o começo. Sim. Não teve aquele sentimento de, meu Deus. Foi uma coisa muito, assim... Natural pra vocês, né? Sim, eu tinha tomado pílula do dia seguinte, um dia. E aí, no outro, ele falou, não toma não, porque acabou de descer, então não tem como você engravidar. Ele falou assim, perguntei pra uma amiga. E ele é médico, né? Perguntei pra uma amiga aqui do Alguma é plantão, médico. você acabou de menstruar, porque eu tomei, desceu, e aí a gente transou e eu engravidei. Ele falou, precisa tomar de novo. Eu falei, então tá, né? Aí veio, Malu. Com 6 anos. Assim, mais natural impossível, sabe? Foi bem rápido e a gente até segurou um pouco, porque eu sempre soube que eu queria ter mais de um. A gente segurou muito porque ele falava assim, a gente é muito fértil. Tipo, A hora que quiser, vem. vai ser, vamos. Esse é um grande erro dos casais, né? Nossa. O segundo filho. Muitos pacientes vão para FIV por causa desse pensamento. Não, foi tão rápido a primeira, deixa passar. A segunda vai ser também facinho, E né? aí é a idade. Exatamente. E Aí aí, foi indo, mas foi aí, indo. assim, quanto tempo depois da Malu que vocês decidiram, não, vamos ter agora um segundo? A Malu tava com quantos anos? Eu fiquei um tempo com o Implanon, logo eu depois. lembro. E veio a pandemia. Eu lembro que na pandemia era a época que eu queria, ela tinha 2 anos. E eu fiquei muito assustada, fiquei paranoica, achei que todo mundo ia morrer na pandemia. E aí eu falei, não, amor, não dá pra gente engravidar agora, não tem hospital, não tem leito, não. Então foi depois da pandemia. Então, 2021. Tava Foram 2 passando. anos tentando. E tentando certinho, assim, tipo. eu Aí vou você, lá. aí você tirou o Implanon, então, tipo, a Malu tava com 3 aninhos, mais 2 ou menos. ainda, quando eu 2. tirei. Aí você tirou o Implanon e vocês começaram a deixar rolar. Sim. Foi isso. É. E aí, como que foi esse período? Sei lá, acho que uns 3 meses que a gente tentava. Eu falava, cara, mas tá tudo certo. A gente olhou o tamanho, que tem que ter 21 milímetros, né? O folículo. O folículo. Marido da sonografia, isso é complicado, hein? Não é possível isso, né? E toda vez era aquela, agora foi. E aí eu fazia o teste. Então, acho que toda mulher faz isso, né? Aquele teste de ovulação? E você faz antes o teste. E, doutor, aqueles testes que se usa para testes de ovulação, que tem na farmácia para vender, ele funciona mesmo? Ele funciona, na verdade, mas para aquela mulher que ela conhece o seu ciclo, ela percebe o muco, que é aquela melequinha tipo claro de ovo no meio, ela é... Porque assim, é um saco ficar fazendo esses testes, né? Eu indico pra todo mundo. Eu acho que eu engravidei do Isso. Gustavo por esse teste. Mas assim, nem toda mulher consegue perceber o muco, que é o período pré-ovulatório. Então, o teste, ele dá o pico de um hormônio chamado LH, que depois de 2 dias a mulher vai ovular. Então, o ideal é ter relação 1 a 2 dias antes de ovular, que o espermatozoide fica lá esperando o ovinho, né? Então, às vezes, acho que tem que ter relação no dia que está ovulando. Não, também dá certo, pode dar certo. Mas o período mais fértil é quando tem mais muco, que é 1 a 2 dias. E aí, aquele muco serve para os bichinhos grudar lá e entrar para dentro do útero. Deixa eu só fazer uma pergunta agora. Você falou 2 dias antes da ovulação. É mito ou é verdade que dá mais ou menos pra gente tentar arriscar o sexo? Porque dizem que o espermatozoide feminino, que carrega o X, o cromossomo X, ele é mais pesado e ele é mais lento, mas ele dura mais tempo. É o contrário? É o contrário, é um mito e uma verdade. Eu tentei ter um menino, tenho 2 meninas, né? Então, mas assim, é que é teórico, né? O Y, ele é mais pesado
Então ele gasta mais energia, então ele morre mais rápido. E ele chega mais rápido. Então, tipo, se você tiver relação no dia que tá ovulando, teoricamente os Y vão chegar primeiro. Entendeu? Sim. Você tem que ser muito certeiro pra então, dar certo. Então essa é também. a ciência, né? Mas você fez isso e deu. não dá muito certo. Não deu certo. Mas dá pra quem quiser Mas é tentar isso, aí, uns 2 dias antes da ovulação, Tem mais a chance de ser chance de vir menina é maior. E no dia da ovulação, a chance de vir menino é maior. Mais ou menos Mais isso. ou menos. E aí, Maria? Aí a gente começou a tentar, não deu certo. E me falaram do Miziara. Ele já conhecia, né, o Miziara. Ele é primo do Ronaldinho, que formou Sim. com o Guma. E vocês chegaram a morar juntos, eu acho, você e o Ronaldinho. Sim, né? Ronaldinho. Então, eles irmão conviveram pra mim. muito, assim. E a minha cunhada também tinha passado com ele, né? Ela Foi residente. foi ser residência, que tem que ter banco de horas, sei lá. Enfim, ela passou lá na Fertilive. Falou, vai no Miziara. Então, isso 1 ano depois? De vocês já Uns tentando? 2 anos, 1 ano e meio, por aí. E nesse período, como que foi? Eu tava de boa ainda, porque tava eu não, tranquila? tava de boa, porque eu não imaginava que ia ser tão difícil. Eu falava, cara, deu alguma coisa errada, mas esse médico aí vai resolver. E vocês estavam, nesse período, vocês contaram pra família que estavam tentando, mesmo antes de ir no médico? Não, assim? a gente não é muito de contar, assim, tipo... Vocês ficaram entre vocês e isso... A gente tava muito não deixar rolar, Tá. se for pra vir, vai vir e tal. Só que uma coisa que ela falou, assim, do chá de bebê e tal, acho que uma coisa que atrapalha muito... Como eu já tive a Malu, eu não senti tanto o que ela sentiu, eu acho. Eu pensava, eu tô completa, mas eu queria mais um. Sim. Mas eu sentia, parece que por outras mães, ou igual você que tem outras mulheres, né? Igual você que tem a sua amiga. Eu tenho também uma amiga que está tentando há muito tempo. Eu sei o tanto que é sofrido, sabe? E aí eu percebia que, sei lá, eu saía em algum lugar, aniversário de criança, e falava, ai, cadê o irmãozinho? Já tá na hora, né? Ela já tá com 5 anos. Eu tenho certeza que eu dei esse fora com você várias vezes. Nossa, jamais vou gravar quem deu, mas todo mundo fala, tipo... Cara, mas vocês não quiseram ter filhos? Vocês estão casados há 10 anos e até Sim, agora... eu passando pelo que eu passei, eu não pergunto pra ninguém. pergunto Uma pessoa, pra porque eu sei, gente, porque Eu vejo não sabe isso- o que aquela pessoa, sim, a o que tá família tá passando. acontecendo. Não, Às vezes eu vejo que ninguém imagina que existe a possibilidade da pessoa estar tentando. Sim. Ninguém imagina. É tipo assim, cara, mas você vai ter só um. teve uma época na minha vida que eu tava tão assim, tava numa fase revoltada. Que eu falava assim pro meu marido, se alguém me perguntar, eu vou falar que eu não gosto de criança. Vou falar que eu não gosto mas de começa a dar criança, que eu não raiva. quero ter criança, que eu não quero. Porque de todas as pessoas, porque onde a gente ia, nossa, mas vocês estão casados há tanto tempo, vocês não vão ter filho? Sim. Mas eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu já devo ter dado esse fora com você, porque o Arthur e a Malu, meu mais velho, é muito próximo eles, né? De data de nascimento, assim, da idade próxima. E eu engravidei do Pedro depois, e eu sempre ficava brincando, faz um irmãozinho pra Malu, tenho certeza. E eu só me atentei isso possível. quando você falou no seu Instagram, sabia? São coisas que, pra quem não tá passando por aquilo, é coisa que pra gente, às vezes, a gente não Sim. tem essa noção. E Eu foi não muito penso. bom. O dia que você falou disso no seu Instagram, eu falei, cara, eu já devo ter dado cada fora com várias pessoas. Às vezes até com paciente, né? Que Sim, chega, é. tipo, esse aqui já tá com 4. E é sem perceber, não é? Exato. É que a Exatamente. gente não imagina mesmo que o outro tá passando. Aí E vocês aí- foram no Aí no a Antônio? gente foi e ele pediu o antimileriano. E aí eu nem sabia que exame era esse, tipo, nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu vejo que muitas mulheres não sabem o que é. Eu tenho um monte de amiga que tá nessa idade de 32, 33, 35. Fala, você já fez antimileriano? Que eu virei a fiscal do antimileriano dele. A pessoa fala que tá tentando engravidar, eu já pergunto. E aí deu super baixo, deu 0,3, se eu não me engano, né? Explica pra 0,5, gente o que, né? que é esse exame, doutor. Então, esse exame ele avalia a reserva ovariana, né? Porque, assim, na idade dela é bem comum estar baixo. Eu tinha 33, esse é um grande problema da mulher adiar. A gente tem vários problemas para discutir sobre isso. Uma, o próprio colega que investiga a mulher a vida inteira, né? Porque o homem não vai no médico, a mulher desde os seus 14 anos vai no ginecologista todo ano. Então, a maioria das mulheres que tem reserva ovariana baixa, que vão às vezes para óvulos de doadora, elas tiveram a oportunidade lá atrás de alguém olhar e fazer esse exame e falar, olha aqui, tá abaixo da média para a idade. E ela tem uma decisão, congelar óvulo ou não, mas ela pelo menos saber, ou tá casada há tanto tempo É já. um exame que plano cobre. Não cobre, não mas- cobre. é, Mas não, então. ele não é ele é muito caro? É R$300, Ah, não, assim. eu não sim. lembro. Eu fiz Acessível. também mesmo. Então, assim, aí os colegas, não, mas o plano não cobra. Poxa, mas você tem que orientar a pessoa e falar, bom, você quer fazer? Tem esse exame, né? Porque a mulher nasce com seus óvulos e eles vão acabando ao longo da vida. Pra você ter noção, na vida intrauterina, ali com 24, 26 semanas,
a mulher tem em média 6 a 7 milhões de óvulos. Nasce com 1 milhão. Então nem nasceu já tá perdendo. E aí quando ela começa a ovular ali, quando menstrua a primeira vez, começa a ter ciclo, 2/3 do que nasceu já perdeu. Então tá ali com 300 a 400 mil e começa a queimar 1.000 por mês. Nossa. Entendeu? Isso quem tá certinho. Mas algumas estão abaixo da média. Ou nasceu com menos, ou perde mais. Daí que eu aconselho todas as mulheres... 25 anos é jovem? Mas eu sugiro a partir dos 25 anos, pelo menos, ano a ano, igual faz preventivo todo ano, não custa avaliar. Então, as mulheres vão no ginecologista mais para fazer contracepção. Exatamente. Mas o planejamento da sua fertilidade é importante ser discutido. Mas a mulher que nem namora, não faz a mínima ideia de quando ela vai engravidar, ela não quer planejar a fertilidade dela. Então, cabe ao médico, ginecologista, falar, minha querida, é o seguinte, tem que ver isso aqui. Ano a ano vamos vendo isso. Porque vai chegar lá na frente, você vai se arrepender Isso foi o caso da Maria Clara. Então, assim, aí o antiplirano dela acho que deu 0,5, até deu uma olhadinha hoje, 0,5. Eu lembro que ele falou... Pois 0,5, se pegar uma mulher de 40 anos, a média é 1. Então, assim, ela estava muito abaixo com 33 anos, abaixo de Então, 40. por que ela foi para a FIV? Porque ela nem tinha um diagnóstico claro, era igual, era tipo sem causa aparente, mas ela estava... não tinha fator masculino, a gente nem chegou a investigar fator tubário, só faltou fazer, mas como ela já tinha um antiplirano muito baixo, falei, nem vale a pena. Por quê? Se ela vai tentar natural mais um tempo ela não engravida, pode ser que ela perdeu o time da FIV, aí é óvulo de doação, aí é outro. Se é complicado o paciente ir para uma fertilização in vitro, ir com óvulo de doador é mais complicado na cabecinha dela. Mas muitas vão ser mãe assim, vão ser muito felizes assim. Eu costumo dizer, o tratamento com óvulo de doação, ela vai ser mãe do mesmo jeito, nem mais nem menos, vai ser mãe igual, porque vai gerar, vai passar as características, vai ter essa sensação. A adoção é um gesto muito nobre, é muito burocrático no Brasil, infelizmente. Mas não gera, né? Então a mulher quer gerar, ela quer participar, quer ter aquilo, né? Aquela sensação que nós homens nunca vamos sentir. E ela tinha uma reserva muito baixa, né? Até no tratamento, na média, se eu pegar um tratamento de fertilização in vitro com antiplirano desse, ela vai ter uma ou nenhuma tentativa, né? No caso da Maria Clara foi muito bom, que a gente conseguiu 2 tentativas, né? Então ela conseguiu formar 3 embriões, né? 3. Na segunda, de 4 óvulos, né? De 4 óvulos formando 3 blastos. Então assim, foi acima da média. Então assim, foi ruim. Mas eu te falei que de 10 chega a 4, dela de 4 chegou 3, né? Imprevisível, né? Também. É muito imprevisível. Não precisa ir para São Paulo, não, viu, gente? Já faz aí o merchan da clínica. Então, o laboratório tá muito bom, graças a Deus. Então, assim, formou. Mas, às vezes, muitos pacientes trocam muito de clínica, achando que o problema é a clínica. Mas é uma questão biológica. Tem óvulos ruins, né? Tem a idade ruim. Então, você passou por várias clínicas, você entendeu que foi mais ou menos a mesma coisa, o que aconteceu em todas as clínicas. Foi dar da última, e graças a Deus deu certo. Não, e é muita assim, tem muitas variáveis e muita informação. Você que falou que é leiga no assunto, né? Por exemplo, até para coletar, ele olhava, todo mês eu ia lá. Ele falava, vixe, tem 2 folículos. Aí um dia chegou, tinha, sei lá, 6 folículos, 7. E é baixo, né? Mas para tua reserva era bom. É baixo para tua idade, mas por isso que é individualizar, né? Olhar bastante. E aí era uma atenção, porque assim, eu fazia, no outro dia ele falava, quero ver você de novo amanhã. Aí ele, eu vou estender mais um dia, mas a gente vai sacrificar esse aqui, porque ele vai passar o tamanho do folículo, né? Eu falava, não, vamos. E essa coleta, ela é feita uma agulha mesmo? Ela é guiada, com sedação, né? Guiado por ultrassom, no fundo de saco vaginal. A gente acessa os ovários, então não passa pelo útero, nada. É bem tranquilo, assim, questão de dor. É um procedimento de baixa complexidade, pra gente que tem experiência, é um procedimento tranquilo, dura 10, 20 minutos e depois de 1 horinha ela vai para casa já, então assim, é tranquilo. E até chegar nessa coleta, faz estimulação com hormônio. É porque assim, a mulher, ela recruta um tanto de folículo todo mês, mas se ela recruta 20 ou recruta 2, ela vai ovular de 1. Às vezes de 2, né? Mas normalmente é 1. A natureza é assim. Então a gente estimula para que ela possa ter o máximo de óvulos possível no tratamento. Esse é um grande problema que as mulheres também acham. Igual ela falou, vou lá, ele vai resolver. Mas depende, se ela não tem reserva variante, ela acha, não, eu vou usar aqueles hormônios, eu vou ter um montão de óvulos. Mas se você não tem reserva variante, você não vai ter um montão de óvulos. E esse montão de hormônio, efeito colateral, é pesado? Deixar para elas falarem, mas assim, o que acontece? É uma TPM mais power, né? Porque assim, ela tem todos os sintomas de uma TPM, que é um folículo crescendo, mas se ela tem 10, é vezes 10, né? Então, assim, ela tem esses sintomas do estrogênio muito alto. Incha muito, né? Líquido, eu inchava muito. Pode dar dor de cabeça, às vezes dá tensão abdominal, dá um pouco de dor. Quem tem poucos folículos, normalmente sente menos. Aquela que tem muito... não senti nada. Então. Não senti nada. Nesse caso, sentir bastante é bom. No geral, eu passei bem, mas teve alguns momentos que eu fiquei
igual essa vez que eu falei, parecia que eu tava com a barriga já de grávida, mesmo de 5 meses, que enchei muito. E aí você fez... Aí a gente coletou e eu lembro que tinham dado só 2, né? Ele falou, foi 2 embriões, você quer que congela junto ou separado? Aí eu, tipo, sei lá, como assim, o que isso quer dizer? Aí ele me explicou, não, porque se você congelar junto, tem que pôr os 2. E eles são AA, né? Tipo, tem a qualidade do embrião, né? Sim. AC, AB, enfim. Eu falei, congela junto. Aí no dia seguinte, você me ligou de novo e falou assim, a gente tem um terceiro sobrevivente. Tem um guerreirinho lá, Você lembra? Aí eu fiquei, nossa, eu falei, caraca, eu tenho mais um. Tipo, é muito louco, porque tem gente que tem 10 embriões e eu tava ali comemorando 3, sabe? O terceiro. Eu liguei pro Guma e falei, amor, tem um terceiro e tal, enfim. E aí a gente colocou os 2 juntos, não deu certo. O guerreirinho veio, na verdade, então. Foi 2 embriões bons. É que assim, o blastocisto ele pode chegar no 5º ou no 6º dia após a coleta. A maioria dos embriões chegam no D5 e a maioria dos embriões normais chegam no D5. Então, quando ele chega no D6, ele já é um embrião Muito mais bom. atrasadinho, ele tem menos chance de dar certo. E no caso dela, o embriãozinho, né, que tá aí, lindão aí, era um embriãozinho de classificação ruim, era um BC, se não me engano, né? Então essas chama ele de letrinhas, BC a até primeira letrinha que dá origem ao bebê, que é a maxilar interna, e a segunda que dá origem à placenta. Então quando essas letrinhas são A ou B, são embriões de boa qualidade. Quando uma delas é C, não é tão bom. Quando as duas são C, normalmente são embriões inviáveis. E às vezes é o que não é tão legal que vai dar certo. Porque a gente não sabe, no caso deles, eles não optaram em fazer análise genética pela idade dela, a princípio não tinha indicação mesmo. Então, isso que era uma pergunta que eu queria te falar, que não é obrigatório fazer análise genética de todos os embriões. Não, muito pelo contrário. Na verdade, assim, a análise genética ela não aumenta a chance de você engravidar, mas ela otimiza, principalmente em casais que formam mais embriões aneuploides. Então, uma mulher acima de 35 anos é a chave do meio a meio. Aí, a partir dali, começa a ter mais alterado que embrião normal. Então, se pegar 38 anos, é em torno de 35% de embriões normais. 40 anos, em torno de 20%. Então, a recomendação médica hoje é a partir de 38 anos, ou insucessos de fertilização in vitro, ou abortamento de repetição. Mas o casal tem o direito de querer fazer ou não, aí eu deixo o casal à vontade. Uma coisa curiosa que eu descobri estudando para aqui, né, para estar aqui com vocês, é que o casal ele pode saber o sexo da criança, do embrião, mas ele não pode escolher, né? Não tem isso? Eticamente, né, a gente transfere aquele embrião com mais potencial de dar certo. Então, quem decide o embrião que vai, normalmente é o embriologista. Ele que olha lá e fala, esse aqui tem mais potencial. Nem sempre é o que vai nascer. Às vezes tem um masculino e um feminino. Você fala, eu quero ter um menino. Eu falo, mas eu não sei se é esse aqui que vai nascer. Então... Eu sempre tive mais meninos. Então, Então, era pode. O que tinha. Você não pode, por exemplo, eu tenho 3 meninas, eu quero fazer uma FIV para ter um menino. Isso é proibido no Brasil, né? A gente não faz isso. E uma coisa que é assim, como eu engravidei natural e depois eu fiz a FIV, né? Eu falo pra todo mundo, ninguém acredita. Eu falei, cara, eu acho mais massa pela FIV, no sentido de emoção, assim. Pela questão de você ver o embrião entrando. Ele passa tudo, né, aqui na tela, e aí fica lá o laboratório do lado, você tá lá deitada, seu marido do seu lado, seu médico. E eles falam, vão pegar o embrião. E você vê pegando no... Como é o nome? Stripper. Aí levando até você, entrando no seu útero. Na hora que termina, você fala assim, cara, que você coisa chorou. maravilhosa. Vai com umas lagriminhas, uns sorrisos e tal. E você fala, cara, que coisa linda. É lindo. Tipo, eu achei uma cena muito bonita, um sentimento, assim, muito grande. Diferente da gravidez natural, que você não sabe quando vem, né? Tipo, você não tem esse Já momento. tá lá e você nem sabe, né? Sabe. Então, quem, assim, fala comigo, né, de FIV, é muito estressante. Eu falo, cara, eu não achei, assim. A minha experiência não foi ruim. Para você Eu tive meus momentos ruins, né? Esse negativo mexeu muito comigo. Mas até nisso eu falo que Deus sabe o que faz, porque veio negativo e logo em seguida meu melhor amigo faleceu. Então, eu não sei como eu teria passado por isso se eu tivesse grávida. E depois veio positivo. E era um menino, né? E que você decidiu homenageá-lo, não é? É e não é. É e não é? Eu não sei ainda qual vai ser o nome, se vai ser... Porque o nome dele era João Guilherme. Mas até a DPP, ele pode nascer no dia do aniversário desse meu amigo, que é 18 de abril. Só. Então, isso que eu queria perguntar para você. Então, seu psicológico não foi uma coisa que foi tão abalada como foi para a Eide, assim? Você conseguiu levar de uma maneira mais tranquila. E foi quanto tempo, Maria, para você, assim, de você procurar o doutor até a gravidez? Eu tava com... Eu acho que foram quase 2 anos, né, Misi? Não lembro, foi estudo, será? 2? Foi mais ou menos, porque na verdade, você demorou para fazer a segunda transferência. uma luta pouco, com né? 6. Não, é porque a gente ficou esperando também eu ter mais folículos, né? Pra gente não arriscar. Não, mas ela quer saber desde quando estimulou até quando engravidou. Não, foi bem menos. Não, mas eu digo assim,
foram no total de você tentar decidir ter o segundo filho até você estar grávida, mais ou menos 4 anos, então, pela conta. E você ainda levou tranquilo tempo, porque às vezes fica naquela ansiedade, eu quero logo, eu quero logo, eu quero logo. Eu acho que né? talvez, por ela ter já um, então já tava assim, mais se ou não, menos. ainda se não der certo, eu já, isso. né, tenho um, mas eu não Mas sei acho nem. que eu entendo 1% do que você passou, porque quando veio negativo, e olha que coincidência, foi no dia. O primeiro negativo foi no dia do aniversário do meu amigo, foi dia 18 de abril. E eu esqueci o aniversário dele por conta disso, porque eu fiquei muito abalada. E foi o dia da festa da minha filha, que o aniversário dela é dia 20 de abril. Eu fiquei triste aquele dia, vendo aquelas festinhas suas lá. Cara, na hora que eu abri o exame e eu tinha salão marcado, meus pais estavam aqui, que eles são de fora, né? Eu olhei pro Guma, o Guma pior que eu, ele é péssimo nessas horas, ele fica pior, ele tava branco. Eu falei, amor, como que a gente vai nessa festa? Aí ele falou, vamos cancelar, sei lá. Eu falei, amor, é a festa da Malu, ela já tá aqui. Esse filho nem veio, sabe? A gente tem que fazer por ela. Aí chorei escondido, minha mãe não sabia, não contei pra minha mãe. E cheguei na festa, eu enchi a cara, falei pro garçom, não sai de perto de mim. Eu cheguei assim, né? Tipo, as pessoas me comentavam, eu tava assim. Aí eu bebi uns 10 copos de cerveja, eu já tava, tinha esquecido completamente. Mas no outro dia, a ressaca, assim, tipo, foi péssima. Eu fiquei muito mal, de tristeza, assim, sabe? E vocês contaram para as pessoas sabiam que vocês estavam nesse processo de fertilização? Sabiam, só não sabia. Eu não contava a data que eu ia fazer transferência, isso eu não contei, sabe? E você estava comentando antes, porque o Instagram da Maria, né, gente, quem ainda não segue aí, MC Palhano, que não é MC, que você compartilhou bastante lá e você falou que você recebeu muitas mulheres falando com você que não contavam para as pessoas, né? Eu, assim, em nenhum momento desse processo da FIV, assim, eu pensei, será que isso é certo? Isso nem passou pela minha cabeça. E aí, quando eu postei, muita mãe veio desabafar, falando, eu comecei o processo, mas muita gente me julgou, muita gente falou que não se brinca de Deus. Eu escutei muito isso, viu, Maria? No meio do meu tratamento... Eu fiquei muito revoltada com isso. As pessoas me falavam, você está tentando, se Deus não quer, por que você vai forçar? Não, e eu falava, bom, então quando alguém infartar, você também deixa lá. Sim. Você vai brincar de... Justamente, você vai... Deus tá levando. Sim, você tá doente, você não precisa fazer tratamento nenhum, porque Deus quis e aí deixa levar, Deus né? capacitou o homem ao longo dos também, anos. assim, meu filho é de FIV, mas ninguém sabe. A gente preferiu não contar. Então, existe um preconceito, assim, que eu achei... Nem passava pela minha cabeça que isso poderia existir. E eu amo contar minha história por conta disso. Eu falo, gente, eu tenho orgulho sempre que me chamam. Nossa, sim. Já participei de um outro projeto e eu conto, porque eu acho que até é um estímulo para as outras mulheres. E aí, só para finalizar, conta depois, o Gustavo veio de maneira natural, né? Gustavo veio de maneira natural. Eu desmamei a Isabela. Com 1 ano, eu falei, Isabela não vai mais mamar porque eu já quero engravidar. Na verdade, eu queria engravidar, Jete, quando eu, na sala de parto... hora que estava fechando, que a Isabela nasceu, eu já perguntei, quando que eu posso ter? A obstetra quase quis me matar, né? Eu falei, não, porque eu já quero tentar. Só que quando eu tô amamentando, eu nem menstruo, de tanto que eu sou leiteira mesmo. E aí eu não engravidei. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar o mamar para eu poder menstruar e vou engravidar. E isso aconteceu 1 mês, eu tirei ela 1 mês, eu engravidei. Natural. E perdi. Calma. Tá. Não é o Gustavo. Não, é o Gustavo. Não, aí depois que eu fiz a fertilização dela, aí ela nasceu, FIV. Ela tinha 1 aninho, eu parei de amamentar, porque eu nem menstruei durante 1 ano que eu estava amamentando. Eu tirei ela do peito e aí eu engravidei natural. E perdi. Tá. Aí foi nesse tempo, eu tentei e entrei na residência. Foi quando eu perdi quando eu entrei na residência. Eu entrei grávida na residência e perdi com 11 semanas esse. 11? E nisso eu fui tentando. Eu falei, eu tô na residência, mas eu vou tentar, porque eu também tava lutando contra a idade. Você tava com quantos anos? Isso, eu tava com 20... Não, 30? Não, o Gustavo... 38. O Gustavo nasceu com 30... Eu tinha 38 anos. Você tinha 38 anos? Quando o Gustavo nasceu. Olha. E eu fui tentando, já tinha uns 2 anos mais. Eu falei assim, falei pro meu marido, vamos tentar outra fertilização, só que tava no meio da pandemia. Ele falou, vamos esperar baixar a pandemia, a gente tenta outra. Eu mesmo na residência, eu ia tentar outra FIV. Ele falou, não, passou a pandemia, a gente vai. Isso era julho. E aí a gente estava planejando para janeiro. E aí em agosto, eu engravidei do Gustavo natural. Olha só. E Então, agora ele tem quantos anos? Ele tá com 2 anos e 8. Que massa. Por isso que eu também quis trazer a história dela, porque foi uma história de não desistência. E
mostrar que é possível uma gravidez Uma natural. coisa que eu falo para todos os casais, na primeira consulta nunca você vai ouvir de mim que não é possível engravidar de forma natural. E, infelizmente, muitas mulheres ouvem isso dos médicos. Não, você não vai engravidar, mas como assim? Você sabe, prevendo o futuro agora. Então, é uma coisa para... Tem que ter esperança. Em casos improbabilíssimos. O dela, poxa, olha a história. Mas tem casos assim, que você fala, 2 trombas obstruídas, engravida. Como? Só sei que foi assim. Deus, é nessa hora Só que... sei que foi assim. É Deus, não então, tem jeito. assim, tem que ter esperança, obviamente, buscar os caminhos, né? Quem está nessa jornada, porque às vezes você perde o time, mas nunca perca a esperança, que é a gravidez natural. Eu falei para você que eu nunca tinha tido uma paciente que fez tantas FIS, mas lembrei uma agora especial, que foi 7. E a primeira bebê dela nasceu com útero de substituição, um endométrio muito, muito, muito ruim. E aí, esse ano, a gente estava com outro útero de substituição, mas estava ruim o endométrio. E por acaso, a gente foi acompanhar o dela, porque ela ia fazer um novo estímulo. O endométrio começou a ficar mais bonitinho, acima de 6. E a gente resolveu transferir no útero dela. E ela engravidou desse embrião, está gravidíssima, gemelar, natural, porque um foi natural, do óvulo que ela ovulou, e do embrião que a gente transferiu. Olha que loucura. Olha isso, Essa história é gravidez gemelar de uma FIV e uma natural. Isso, e anos e anos de infertilidade, ela já agora com 38 anos. E ela ficou desesperada, porque ela, além da idade, ela tem um problema, ela é mosaico de Turner. Então, por isso que ela não tinha problema de Alzheimer. E dá pra saber qual fez... bebê que vai ser, qual foi o natural, qual foi o fertilizado? Dá, porque tinha feito estudo genético, né? É um masculino e um feminino. Só por isso. Só por isso. Mas você sabe, a minha mãe fala, quando eu via as pessoas falando que fez fertilização e engravidou depois natural, eu não acreditava. Eu achava que a pessoa não queria contar, agora eu acredito. Não, engravida. Ó, eu olhei aqui, a minha primeira consulta com ele, eu marquei dia 19 de agosto de 2022, então não foi tanto tempo assim quanto eu falei, não. Agosto de 2022 foi a primeira consulta. A gente um ano e pouquinho para você ter engravidado. Doutor, e assim, dicas gerais, assim, existe algum alimento que ajuda a aumentar a fertilidade? Ou que interfere, hábitos podem interferir na fertilidade? O principal é a gente falar de promoção de saúde, que não ficar igual, fez um monte de coisa, o miolo do abacaxi, sei lá. Fisales. Eu lembro que um dia eu saí procurando fisales por toda a cidade. Uma coisa importante que a gente vê também nos casais que estão aí nessa jornada, é que eles engajam realmente nessa mudança de hábito, né? Principalmente as mulheres, mas acaba levando os homens. E eu acho que isso é o mais importante, né? Então, manter uma alimentação saudável, né? De preferência pobre em açúcar, né, que é um grande problema. Atividade física regular, 2 a 3 vezes por semana. Controle do sono, muito importante. Tem gente que acha que isso é besteira, mas não é. Tem estudos, né, bem embasados que o sono atrapalha, né, a engravidar. Então, assim, dormir pelo menos 7, 8 horas ao dia é importantíssimo. Controlar o estresse, talvez com hobby, né, alguma coisa que te faça desligar daquilo ali. E álcool tem alguma relação com o masculino? Sim, muito, né? Então, assim, e tirar esses hábitos ruins para o homem e para a mulher também, né? O cigarro e o álcool são uma das piores coisas que podem atrapalhar, né? Aumenta o risco de aborto, diminui a qualidade dos embriões, menos embriões fertilizados na FIV, aumenta o risco de aborto tanto na FIV quanto na gravidez espontânea. Obesidade também atrapalha, tanto na mulher, atrapalha na ovulação, no homem também. Tem aumento de fragmentação do DNA do espermatozoide, que aumenta o risco de aborto. Então, assim, o principal acho que é manter a saúde e, obviamente, algumas suplementações específicas, né? Metilfolato, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, o enzima Q10, importantíssimo, né? Então, tem vários suplementos que eu acho importante a mulher estar tomando antes de tentar engravidar e também quando está nesse processo, nessa jornada. Mas esses suplementos não vão substituir um estilo de vida saudável. Então, acho que isso acho que é o mais importante, esse recado. Acho que precisava ser dado aqui. Então, se você fosse dar uma dica, um casal, casou agora, né? Enfim, sei lá, vamos decidir ter filhos, melhorar o hábito de vida. Antimileriano, naquelas. Antimileriano. Isso é importante também, ela está falando, assim, a mulher saber a sua reserva ovariana, independente se ela quer engravidar ou não. Ela não faz a mínima ideia. Ela tem que saber qual que é o tempo que ela tem. Gente, minha filha, quando tiver 20 anos, eu vou querer fazer. Não, e um outro assunto importantíssimo também, que eu queria que você abordasse, é sobre o contrário. Aquela mulher que ainda está solteira ou está com a profissão, né, em algum momento da profissão que ela não se vê mãe, que ela... A partir de quando essa mulher ela tem que pensar em talvez congelar um óvulo?
Como que funciona O isso? ideal é congelar os óvulos no máximo até os 35 anos. Quanto mais próximos dos 30, melhor. Muito jovem, 25 anos, talvez ela não precise, né? A não ser que ela tenha uma reserva ovariana ruim, por isso que é importante saber. Mas se ela tem uma reserva ovariana normal, e se aos 30 anos ela não faz a mínima ideia de quando ela vai ter filho, não tem relacionamento, tá, a carreira, eu acho que a melhor idade é em torno de 30 anos. Mas até os 35 a gente tem bons resultados. Mas qualquer idade, então se eu estou com 38 anos, agora que eu descobri esse negócio aí, eu tenho reserva, vale a pena congelar, por quê? Vai ser muito melhor do que quando você tiver com 40, que quanto mais idade você tem, mais óvulos você precisa ter congelado para estatisticamente você ter uma chance razoável desses óvulos te dar um bebê nascido E no a futuro. qualidade do óvulo também, né? Não, Aumenta sim. a chance de Então, síndromes, Então, por isso, né? então, quanto mais idade, precisa de mais óvulos, porque na estatística ela vai ter menos embriões Ô, doutor, normais. eu tenho uma dúvida. Depois daí, por exemplo, ela coletou o óvulo, para ela fertilizar, implantar, aí já não tem uma idade, assim, Não, limite. se ela tem óvulos congelados de 30 anos e vai engravidar aos 40 anos, Não tem os problema. riscos relacionados ao bebê é de 30 anos. Então, o risco de Entendi. síndrome de Down, por exemplo, aos 30 anos é 1 a cada 1.000 nascimentos. Aos 40, é 1 a cada 100. Aos 45, é 1 a cada 30. Então, aí ela vai ter esses riscos de 30 anos. Vai ser como Entendi. se fosse pro bebê, como se ela tivesse Olha que engravidando dado aos 30 interessante. anos. Legal, né? Olha que dado interessante. Uma mulher que congela óvulos aos 35 anos e ela vai engravidar aos 40, ela tem 10 vezes mais chance de ter um bebê nascido se ela tem óvulos congelados. Então, tipo, é muitas vezes. É muita coisa. É muito. Muita É muito. chance. E ninguém, assim, não se... Hoje em dia, com as redes sociais, né? A gente tem mais esse assunto sendo debatido. Mas ainda é ainda pouco, é pouco. A gente tem... a gente chama de preservação social da fertilidade. Então, o próprio colega ginecologista, ele aborda muito, vocês são mulheres, passaram por ginecologista a vida inteira. Nunca- Falaram disso com vocês? Não. Então, pronto, 100%. Sim. Então, se esse assunto não é abordado, isso, poxa, é um absurdo, eu acho. Não falar Então, sobre você isso. tem que ser abordado, você tem que, né? Porque eu pego muita paciente que depois ela tá com 35 anos, ela acha que ela tá super de boa. Tem que fazer tratamento com óvulos de doação. Tipo, é revoltante para ela isso. Sim. Bastava uma informação. E tem que pensar lá na frente, né? Às vezes Sim. hoje você tá aí jovem, 28 anos, mas O paciente mais tem jovem que pensar, que eu fiz né? tratamento com óvulo doado foi 29 anos. Tipo, 29 anos. Poxa. Ela precisou de óvulo de outra nunca mulher porque você ela tava na imagina, menopausa. É a mesma causa que eu, assim, tipo, A falência ovariana prematura. Mas a sua não foi tão prematura, né? cara, 29. Mas mesmo assim, E eu tenho uma pergunta também. Antigamente também era tão difícil engravidar assim? Tipo, Na verdade, o que acontece? Parece que Antigamente todo mundo as tinha mulheres 8. engravidavam mais cedo, né? Então o maior é. problema hoje é a mudança de comportamento da sociedade. Então as mulheres hoje não são só esposas, né? Como algumas décadas nossas avós, ou talvez até nossas mães, sim. né? Hoje não, né? A mulher vai estar aí nas grandes empresas, né? 30 anos, Estudando, ela vai ser mãe depois dos mestrado, 30, né? doutorado, residência. vai ser médica. É 10 anos de formação, né? Então, No assim, mínimo. então, 10 anos sendo na faculdade com 20, né? Com 30 você terminou sua formação, mas você não quer já engravidar logo que você Sim. terminou sua formação. Às vezes Agora você que não tá vai nem. começar, né, Então você vai começar. Poxa, as mulheres aí estão estudando para concurso, ficou lá 5 anos estudando e passou a juíza. Ela não quer ser mãe agora, nesse momento. Ela já está com 35, talvez, entendeu? Então, esse é um grande. Essa mudança, por isso que hoje a gente tem mais infertilidade, cada vez mais. Né? E também a piora do ambiente, né? Os fatores ambientais. Então, as comidas os alimentos são de qualidade inferior, né? Então, a gente tem mais problemas, mais poluição. Né? Então, isso tudo vai Tudo levando. né? Os hábitos vão piorando, né? Não, diz que esse cigarro Muita- eletrônico é É isso, é muito alimento industrializado, né? Fast food, coisas que talvez há 50 anos atrás tinha Não bem tinha. menos, né? O acesso era menor. Então, hoje, isso tudo junto. Né? Então, cada vez mais Por isso que A tem gente que vai se ter falar, mais a gente vai ter casais. mais, né? precisando fazer tratamento para engravidar justamente por esse motivo. Tá, a gente tá chegando ao nosso final que do você falou, episódio. Falei que passa rápido. Falei, a gente ficaria aqui tempos. Eu queria falar, a gente pode fazer um parte Fazer 2, outro. tranquilamente. Mas antes da gente terminar, eu preciso fazer um quadro de mitos e verdades com você, né? Vamos tentar. Vou pegar no susto, porque eu não mandei pra ele as coisas. Mas, Tinha que ter uma plaquinha pra gente tentar de... tentar adivinhar, mito ou verdade? Só um bate-bola rápido, tá, doutor? Pra gente desfazer aí talvez alguns mitos ou Sim. né, colocar aí a verdade mesmo. Mulher que toma anticoncepcional por muito tempo, ela tem mais dificuldade de engravidar? Mito. Por quê? A pílula, o que ela vai fazer, quando você toma ela 3 meses, 6 meses ou 1 ano, ela vai ter o mesmo efeito. Quando ela para,
o anticoncepcional, ela vai demorar pouco tempo para voltar a restabelecer seus ciclos ovulatórios, em torno de 2 a 3 ciclos. Então, não é um problema, né? Então, a pílula em si. Então, isso é um grande mito, porque a vida inteira... Eu pensava, eu tomo anticoncepcional desde os 14 anos, eu nunca vou engravidar. Anticoncepcional 10 anos, ela parou, no outro mês estava grávida. E aí, da minha segunda filha, ela não estava tomando nada. E demorou 11 meses. Total, mito total. Legal. Esse é um grande mito. Uma mulher que faz uma laqueadura, ela nunca mais pode engravidar? Não, mito. A laqueadura, a gente tem 2 caminhos. Ou reverter a laqueadura, né, que o resultado não é muito bom, mas mulheres jovens, né, que querem tentar uma gravidez espontânea, pode tentar a cirurgia, mas a maioria dos casais acaba indo para a fertilização in vitro, que é o único tratamento que eu não dependo das trompas, né? E a cirurgia também aumenta um pouquinho de risco de gravidez na trompa, né? Ótimo. Ficar deitada depois da relação sexual aumenta a chance de engravidar? É um mito e uma verdade, assim, que assim, não tem aquele negócio de botar a perna para cima, né, ficar, mas a gente sugere, né, se você tá no período fértil, ficar ali 5 minutinhos, não é ficar lá uma hora, deitadinha normal, tá, não é ficar com a perna. Não custa dar uma ajudinha, né? Não precisa plantar bananeira. Né, e aí, né, naquele dia fértil ali, talvez a posição papai com mamãe, ela mais anatômica ali. Dá uma ajudinha. Pra não precisar da gravidade, né. Gente, hoje sabendo de tudo isso, mas eu fico pensando, mas é um mito. Que eu engravidei da Malu. Mas a princípio, não dá esse exemplo aqui. A princípio não é isso que vai atrapalhar engravidar, entendeu? Mas você pode ali, mas é pouco, 5 minutinhos ali, deitadinha. O fazer xixi depois da relação ajuda a não engravidar? Não muda nada, mas é um hábito importante que a mulher deve ter para evitar infecção urinária. Diminui o risco. Então, fazer um xixi depois de namorar é importante. Toda mulher com síndrome do ovário policístico, ela vai ter dificuldade para engravidar? Não, nem todas. Porque nem todas as mulheres, elas não ovulam. A maioria das pacientes com ovário policístico, elas têm dificuldade para ovular. Mas muitas vão ovular alguns ciclos. Então, às vezes, ela ovula 1, pula 2, ovula 1, pula 2. Então, ela pode engravidar espontaneamente. Aquelas com ovário policístico que não menstruam, essa realmente, porque se ela não está menstruando, ela não está ovulando nunca. Então, ela vai precisar fazer algum tipo de tratamento. Mas aquela que tem um ciclo um pouco irregular, cada 30, 40 dias mais que vem, ela provavelmente faz alguns ciclos ovulatórios durante o ano, então ela pode engravidar. Mas é muito importante ela fazer uma avaliação mesmo, se ela vai tentar natural, porque tem algumas coisas que a gente pode interferir antes ali, sem ser tratamento, só mudança de hábito, perder peso, algumas orientações, alguma suplementação específica que pode ajudar ela. Quanto mais cedo a menina menstruar, mais cedo ela vai entrar na menopausa? Nem sempre. Tá? Nem sempre. Há um tempo atrás a gente achava que se ela menstruasse com 9 anos, eu ia ter falência ovariana prematura, mas hoje a gente sabe que não. O grande problema é que a gente sabe que 12 a 13 anos antes da mulher entrar na menopausa, o ovário dela vai entrar em falência. O maior dos problemas é que eu não sei quando ela vai entrar na menopausa, entendeu? Eu menstruei muito tarde, então, eu, por exemplo. E tá com falência ovariana, entendeu? Então, assim, tinham menstruado já, um dado importante é a data que a mãe entrou na menopausa. Só que só 5% das menopausas prematuras vão ter história familiar. Então, assim, é um dado que você tem que ficar esperto, mas não é tão relevante assim, se você for ver. A probabilidade de abortos, ela aumenta com a idade da mulher? Aumenta bastante, né? Se pegar um casal que a mulher tem 30 anos, se não tiver nenhum outro problema, eles têm uma taxa de aborto em torno de 5%. Aos 35 anos, já em torno de 12%. Aos 40 anos, já de 30% a 40%. Então, assim, muitas de nós, né, já tivemos abortamentos e nós nunca soubemos, né? Ele é bem comum, né? E não tem nada de normal, né? Infelizmente, as mulheres são muito mal atendidas nesse momento, assim, emocionalmente. Como se fosse, não, é assim mesmo. Você chega lá no hospital, tem 5 com abortamento no dia. Então, infelizmente, isso acaba acontecendo e tem estudos de psicologia mostrando que o aborto, o casal ele sofre da mesma maneira se tivesse perdido um filho nascido vivo. É um luto mesmo, né? Você passou por isso, pode falar melhor pra gente. Então, é um luto mesmo que esse casal ele tem que ser acolhido. Eu acho que isso que você falou nos hospitais, muitas vezes é negligenciado mesmo e não tem o cuidado com essa mulher. Não. Eu, quando, no primeiro, principalmente, que eu senti até mais, eu com aborto me colocaram num corredor que eu escutava neném chorando. Põe no mesmo quarto. Poxa, eu entrei médica, aqui né? grávida e tô saindo sem meu filho e eu então, escutando e vendo esse zelo, né? Esse cuidado.
Agora a última. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas o homem, ele ficar alguns dias sem ejacular, isso pode reduzir a qualidade daquele sêmen? Muitos dias pode. Muitos Olha dias só que pode. interessante. Dele, inclusive. Muitos dias. Interessantíssimo Tanto isso. que para colher um espermograma, o ideal é não passar de 3 dias. Né? Tem local que eles orientam 7 dias, porque pode atrapalhar na motilidade, principalmente. Então esse Então, não sêmen é realmente bom. ele fica velho ali, é verdade. O homem precisa É isso. É. a cada quantos dias renovar, assim, para casais que estão tentando, né? Não, na verdade, assim, o casal que está tentando engravidar, o ideal é que ele tenha uma frequência sexual de pelo menos 3 vezes por semana, que às vezes não é tão fácil, no mínimo 2, né? Vamos lá, gente. Dá, né? Então, assim, aí você vai mais ou menos dar esse prazo de 2 a 3 dias. Aí entendeu? seria uma qualidade boa. 2 dias ali, 3 Isso, dias, 2, tá uma... 3 dias no máximo aí. Não deixar passar muito tempo, não. Interessante. Não pode atrapalhar. Esse eu não sabia. Esse eu É. fui pesquisar, falei, vou levar. Isso é legal, né? E Interessante. outra coisa importante, tá? Falar aqui. No período fértil, open bar. Não tem essa, eu tenho que pular 2 dias, não. É que o ideal é não pular. O ideal é não pular mais do que 2 dias. Tive relação ontem. Poxa, tá subindo na parede hoje? Pode ter, não vai atrapalhar. Mas se eu pular, não tive ontem, não tive hoje, no período fértil, pode atrapalhar. Então, no ideal não é pular mais do daí que já 2 perdeu dias. Isso. período. Não é pular mais do que 2 dias, mas pode ter todo dia, se quiser, não muda nada. Não tem Porque problema, hein? muitos casais acham que é problema. Ai, tem que ser dia sim, dia não. E outra coisa, não tem que ser todo dia também, não. Eu tive ontem, não quero hoje, não precisa, não vai mudar nada. Vai entendeu? transar assim, ó. Pô, vai lá, se vira aí. Gente, eu mesmo tendo relação, não consegui engravidar. Eu falo pro meu marido, se eu quisesse tentar dar o golpe em você, nem pra isso eu ia servir. Não sei dava. não dava, porque mesmo transando ali, não foi. Não foi. E esse período fértil que você fala, considera a semana fértil? Na verdade, a mulher que Quantos dias? percebe o muco, né, ela vai perceber ele em torno de 4 a 5 dias. E ele vai ficar mais abundante 1 a 2 dias antes de ovular. Então, nesse período é a janela fértil, né? Então, nesse período, o ideal é ter no mínimo 2 relações. Então, em 28 dias, Não. 2 dias, né? E eu mesma, assim, tipo, apesar do antimileriano baixo, em todos os meses eu ovulei, né? Que a gente acompanhou certinho. Então, quem tem Eu reserva... tive o muco, tudo aconteceu. Era possível engravidar, né? A reserva baixa, ela nem aumenta nem diminui sua chance natural. É que num tratamento, quem tem reserva baixa vai com menos chance porque tem menos óvulos. Mas ela não é nem mais fértil nem menos fértil porque tem uma reserva ovariana baixa. Ela continua ovulando de 1 óvulo por mês. Exato. Enquanto igual ela todas as tem outras enquanto ela não mulheres. entrou na menopausa, né? Então eu não tive um problema. Tipo, eu poderia ter engravidado em todas Poderia as ter dado uma tentativas. escapada ali Vocês só nessa... foram pra FIV por quê? Por conta Porque da sua descobriu idade. antimileriano. Não, Por e causa- por conta da sua idade. De tudo, se time, fosse né? Porque time, talvez né? ela não Que daí você pode tivesse óvulo arriscar, depois, né? Quem vai pagar pra ver, ele né? até falou, se você quiser arriscar, você não tem problema nenhum. Você pode engravidar todos os meses, mas você não tem muito tempo. Mas se não engravidar, depois ela pode perder o time de fazer Exato. o tratamento. Então, Ai, talvez se optei for pela uma mulher com 25 anos com antimileriano baixo, você vai dar o tempo pra ela também, né? Não sei, assim, eu sempre dou tempo pro casal engravidar. Fiz um antimileriano, chegou a 0,5. Nem começou a tentar? Não, vai tentar. Pelo menos 6 meses. Só que a gente não espera um ano, Sim, né? sim. Mas pelo menos 6 meses. Tem que dar tempo pra natureza, ela funciona bem. É verdade, no maio. Agora, no Como caso que vai deles, eles já baixar? estavam tentando há um tempo, né? Então é diferente. Né? O antimileriano, ele vai baixando proporcionalmente a cada mês? Tipo, se Não, eu fizer agora... não, vai- não dá pra saber isso. Por isso que é importante fazer anual. Anual. Pode coletar grávida? A Não outra faz já tá pensando diferença. Fiquei curiosa agora. Será que tá igual? Será que tá zero? Gente, então nós estamos chegando aqui ao final da nossa gravação, que foi muito bacana. Nossa, acho que eu consegui abordar tudo que, pelo menos eu pensei de te perguntar. Acho que eu bom. consegui trazer, saber um pouquinho mais da história de vocês, poder compartilhar um pouco da história de vocês. E se você quisesse deixar uma mensagem ou falar alguma coisa, Maria. Eu acho que só, assim, pra quem tá tentando não desistir, porque igual ele falou, não é impossível, né, Mizzy? Não. E pra quem não está tentando, fica com a boquinha fechada. Evitar, né, cobrar outras mulheres, porque eu acho que não é por mal, mas se alguém tivesse me falado isso, eu teria evitado muitas bolas fora ao longo da minha vida com mães que estavam tentando. Que foi o que eu me atentei depois do que você Então, falou. acho que esse recado é importante também para Sim. proteger as mulheres tentantes. E você, Eide? Eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade. Eu que agradeço. Saiu do meio do plantão, No meio do deixou plantão. uma substituta lá pra vir Jete aqui do gravar. céu, não fala isso, eu vou ser despedida, Jete. Eu queria agradecer mesmo, porque eu gosto de contar minha história, que eu acho que várias pessoas já me falaram que quando ouvem minha história, elas têm força, né? Para seguir em frente nos Esperança. tratamentos, esperança. E que não desistam. Eu sempre escutava de uma amiga minha, que também estava fazendo FIV, e ela falava, Eide, quando eu estava embaixo, ela falava, Eide, o não a gente já tem.
vamos correr atrás do sim. Então, o não eu já tinha. E ali, a hora que você tá triste, a hora que seu mundo tá caindo, chora o que você tem que chorar, e no outro dia é um novo dia, e correr atrás, que vai dar certo. E você, doutor Netinho Miziara? Agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar sobre isso, né? É um assunto muito complexo. Acho que de recado, no sentido que elas falaram, não desistam. Eu costumo dizer para os casais que todos os casais que não desistirem, eles vão conseguir. Eu não sei qual o caminho, né? Tem vários caminhos. Pode ser que seja com óvulo de doação, pode ser que seja com outra de substituição. Mas se você não desistir, você vai conseguir realizar o seu sonho. E nunca perca as esperanças na gravidez natural, que ela pode acontecer. E eu sou prova disso. Exatamente. Ai, gente, então tá. E eu quero agradecer vocês muito por terem vindo, a disponibilidade. Eu sei que a sua agenda deve ser... Ainda falei, meu Deus, será que a gente vai conseguir o Antônio para vir, né? A última gravação do ano. A última gravação. Hoje, 2 dias antes do Natal, né? Esse episódio só vai ao ar em janeiro, né? Mas hoje, 2 dias antes do Natal. Então, obrigada por ter vindo, ter tirado um tempo. Vocês também, por compartilhar a história de vocês. E é isso. Obrigado. Amamos. Obrigada. E para vocês que estão aí acompanhando, já curte, compartilha. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Siga a gente nas redes sociais também. A gente está no TikTok, a gente está no Instagram, no Spotify também. Espero que vocês tenham gostado. Já encaminha esse episódio aí para toda mulher que vocês conhecem aí, que está nessa luta aí de tentante, nessa vida de tentante. Que eu tenho certeza que elas vão gostar das histórias aqui que as meninas contaram. E eu espero vocês até o próximo programa. Um beijo. Já vai ter passado, né, gente? Mas pra gente não. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. E um beijo para vocês. Tchau, tchau.